Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica online. Seja bem-vindo, uma alegria ter você conosco. E antes de nós iniciarmos a aula, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Não se esqueça também de dar o seu joinha e, por favor, deixe um comentário. O seu comentário, a sua opinião é muito importante. Inclusive, se você tiver perguntas para fazer a respeito da aula, fique à vontade para fazer as suas perguntas também aí pelo canal, tá bom? Vamos então orar, vamos falar com Deus. Pai querido e poderoso, abençoa a nossa aula de hoje, que seja uma bênção para as nossas vidas, que o Senhor possa falar nos nossos corações e que o aprendizado da Tua palavra produza em nós o crescimento e o fortalecimento espiritual. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos estudando a nossa revista Discipulando. O tema da revista é Portando uma Nova Identidade. E hoje nós vamos iniciar a lição de número 6. Você que tem a revista aí, a lição de número 6, ela está na página 28. E o tema da lição de hoje é a honestidade com as palavras. A honestidade com as palavras. O texto base está lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos 33 até o 37. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha e esse aqui é uma parte do nosso estudo hoje sobre a honestidade com as palavras. Mateus 5, do 33 ao 37, que diz: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. E para nossa meditação, um versículo que está em Efésios, capítulo 4, no versículo 25, que diz: Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muito bem, então vamos conversar hoje sobre a honestidade com as palavras. Você que tem a revista, aqui na página 29, comentário e introdução, diz assim: hoje estudaremos sob a perspectiva da justiça mais elevada pregada por Cristo, o terceiro mandamento do Decálogo, que está lá em Êxodo 20, versículo 7a, que é o que proíbe o perjúrio, o juramento, né? O juramento usando o nome de Deus. Esse mandamento divino fala originalmente de não tomar o nome de Deus em vão, isto é, levianamente, hipocritamente, e isto incluía, claro, o falso juramento usando o nome de Deus. Esse mandamento era levado tão a sério no Antigo Testamento que o próprio Deus no Decálogo, nos 10 mandamentos lá, afirmava que não tomaria por inocente quem tomasse o seu nome em vão. Basta você conferir Êxodo 20, versículo 7, o começo do versículo. Aliás, naquela época, quem blasfemasse e amaldiçoasse a Deus publicamente, no meio do seu povo, era punido com a morte. Veja lá em Levíticos 24, versículos 15 e 16. No Novo Testamento, não há mais punição com morte para esse tipo de pecado, como também não há para o descumprimento de qualquer outro mandamento divino. Mas isso não significa, isso não significa que tal pecado seja considerado por Deus agora de pouca importância. Não existe pecado de pouca importância. Pecado é pecado. Este pecado, ele ofende hoje a Deus tanto quanto ofendia antes. E todo aquele que o comete, se não se arrepender,
haverá de dar contas um dia diante de Deus pela sua atitude blasfema tomada em vida. Atentemos, pois, para o que Jesus fala sobre esse mandamento. Então veja que esse é um assunto importante, tomar o nome de Deus em vão, jurar em nome de Deus, fazer juramento usando o nome de Deus, usando os céus, enfim. Entenda como isso é importante e veja o que Jesus fala a esse respeito. Dentro da revista, página 29 ainda, ponto 1 diz assim: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. 1.1 de maneira nenhuma jureis. Ao apresentar mais um exemplo da justiça mais elevada do reino de Deus, Jesus foi além do senso comum em sua época na exposição das verdades divinas que estavam implícitas no terceiro mandamento. Ele, Jesus, afirmou que o homem e a mulher não apenas pecam quando proferem falso juramento, quando mentem, mas eles, na verdade, nem deveriam jurar por nada. Então não é pecado só quando faz um juramento falso. Na verdade, o Senhor está dizendo que não deveria nem jurar, que jurar não é correto. Deveriam tão somente serem sempre verdadeiros e honestos em suas afirmações e promessas. O cristão só deve proferir juramento nos casos em que é obrigado a isso por força dos magistrados civis, pois tal medida é necessária para fins legais no que diz respeito ao julgamento de causas seculares, e você pode conferir isso em Hebreus capítulo 6, versículo 16. Os votos de casamento e os chamados juramentos profissionais, que também têm força legal, também não se aplicam ao caso do juramento proibido. São condenados por Jesus apenas os juramentos desnecessários e os irreverentes, isto é, aqueles juramentos que não são obrigados por força da lei e aqueles feitos por brincadeira, por falsidade, hipocrisia e também por manipulação. Então veja, não é que a palavra de Deus proíbe todo juramento. Existem alguns juramentos que a gente, por força civil, por força da lei, a gente tem que fazer, igual jurar bandeira. Quando você vai no casamento perante o juiz e depois perante o sacerdote, você jura ser fiel e estar com o seu cônjuge até que a morte o separe. Quando você vai num julgamento perante o juiz, seja como réu ou como testemunha, você tem que jurar, e não há nada de errado nisso. Mas o que Jesus está falando aqui é a gente ter que ficar usando o juramento para dar credibilidade à nossa palavra e ainda jurar por Deus, jurar pelos céus ou fazer qualquer outro tipo de juramento. Vamos continuar aqui o nosso estudo. 1.2 diz assim: honestidade o tempo todo. Página 29, 1.2, honestidade o tempo todo. Ao afirmar que seus discípulos não deveriam jurar de maneira nenhuma, Mateus 5,34, Jesus estava frisando o fato de que é da natureza humana não cumprir promessas, mentir ou relaxar no cumprimento total de um compromisso assumido publicamente. Sabendo disso, Jesus, que conhecia muito bem a natureza humana, vai direto ao âmago da questão. Ele proíbe a prática do juramento ordinário, o juramento comum, do dia a dia, para propor algo muito mais importante do que o juramento: o ser honesto todo o tempo, e o tempo todo, estejamos sob juramento ou não. Então eu não tenho que ser honesto com o que eu falo só quando eu juro. Eu não preciso que as pessoas acreditem no que eu falo só quando eu juro por Deus ou quando eu juro pelo céu. Não, eu tenho que ser honesto nas minhas palavras ao ponto de ter uma credibilidade, para ter uma credibilidade ao ponto de eu apenas falar e as pessoas acreditarem. Assim tem que ser o homem e a mulher de Deus. Continuando aqui, 1.3, nem pelo céu e nem pela terra. Essa orientação de Jesus, de não jurar nem pelo céu e nem pela terra, nos remete a duas coisas. Primeiro,
Há uma prática muito comum em seus dias de se fazer juramentos invocando entidades genéricas como o céu e a terra, como uma forma de subterfúgio para poder mentir. Eles faziam juramentos, jurando pelo céu, pela terra, na verdade, para poder quebrar o juramento. Como assim? Continua, você vai entender. Um ditado rabino antigo afirmava o seguinte: como o céu e a terra passarão, a Bíblia não diz que o céu e a terra passarão? Então, como o céu e a terra passarão, dizia esse ditado, assim também o juramento passará, pois os conclamou como testemunha. Então a pessoa jurava pelo céu e pela terra, mas a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, então ele dizia assim, então o juramento também passa, não precisa cumprir esse juramento. Então você vê que eles juravam, na verdade, já para não cumprir o juramento. Assim pensavam os que usavam desse expediente. Entretanto, Jesus afirma que quem usasse desse subterfúgio se equivocava em seu objetivo, porque esquecia que jurar pelos céus é jurar pelo trono de Deus, e jurar pela terra é jurar pelo estrado dos seus pés. Mas em segundo lugar, quando Jesus se refere a jurar pelo céu e pela terra, ele também estava implicitamente se referindo ao jurar de forma geral, seja invocando coisas da terra, seja invocando coisas do céu, como garantia de que se está proferindo a verdade ao prometer ou afirmar alguma coisa. Jesus rompeu com isso ao dizer que não se deve jurar por nada na terra e por nada no céu, porque além de ser algo muito sério, é absolutamente desnecessário, uma vez que o cristão, o homem e a mulher de Deus, não precisa jurar para dizer uma verdade. Ele sempre deverá dizer a verdade. Então, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não precisa jurar para falar a verdade, você tem que falar a verdade sempre. E o falar a verdade sempre já vai dar credibilidade àquilo que você está falando. 1.4. A verdade deve ser a regra. Jesus cita ainda o caso específico daqueles que juravam por Jerusalém, por ser um local sagrado para os judeus, ou pelas suas próprias cabeças, Mateus 5, 35 e 36. Era outra prática muito comum em seus dias, e que, como no caso anterior, eram juramentos muito sérios e absolutamente desnecessários, uma vez que, como filhos de Deus, não precisamos proferir juramentos para dizer a verdade. A verdade deve ser o nosso dia a dia como cristãos. Vamos continuar. 1.5. As duas categorias de juramentos usadas nos dias de Jesus. Um detalhe importante, estou na página 30, tá bom? Você que tem a apostila. Então, 1.5. Um detalhe importante é que na época de Jesus, as autoridades religiosas em Israel haviam classificado os juramentos em dois grupos. O grupo daqueles juramentos que não poderiam ser descumpridos de maneira nenhuma, e o grupo daqueles juramentos que poderiam ser descumpridos à vontade, sem prejuízo espiritual para quem descumprisse esses juramentos. Uma lista trazendo essas duas categorias de julgamentos aparece no contundente discurso de Jesus contra os escribas e fariseus, registrados lá em Mateus 23. A lista se encontra mais precisamente nos versículos de 16 a 22 do referido capítulo. De forma geral, os juramentos que invocassem o nome de Deus eram de cumprimento obrigatório. Entretanto, contrariando eles, Jesus ensina que um juramento deve ter cumprimento obrigatório. Um juramento tem que ter um cumprimento obrigatório, independentemente se foi realizado invocando o nome de Deus ou não. E mais, o uso de um juramento é uma desnecessidade quando a palavra da pessoa já é normalmente confiável. É sim, sim, não, não. Aliás, fazer juramento é uma confissão implícita de que nem sempre estamos falando
a verdade. Então, quem precisa jurar é uma pessoa que está dizendo assim: olha, eu às vezes minto, mas isso aqui é verdade. Eu costumo mentir, mas isso aqui, ó, eu juro, é verdade. Então, não. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ponto 2, página 31 da revista, você que tem a revista. As palavras do discípulo devem ser sim, sim e não, não. 2.1, a pessoa honesta. A essência do ensino de Jesus sobre essa questão dos juramentos é que quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramento. Basta um simples sim ou não. Sua simples palavra já é suficiente. Tiago, o irmão do Senhor, reforça mais à frente esse importante ensino de Jesus, inclusive citando quase que com 100% de fidelidade as palavras de Jesus registrada pelo apóstolo Mateus. Você pode conferir lá em Tiago 5,12. Sim, sim e não, não. 2.2, sim, sim e não, não. As expressões sim, sim e não, não denotam uma ênfase. É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: se é sim, é sim. E se é não, é não. Ou seja, não há duplo padrão para o verdadeiro cristão. O padrão para este é um só. Nada de cochear entre dois pensamentos. Amém? A gente termina então aqui a primeira parte desta lição de hoje. Nós terminamos a primeira parte da lição de número 6 e a semana que vem nós vamos concluir com a segunda parte desta lição. Espero que ela tenha sido preciosa e abençoadora para a sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.